bénissons le nom du Seigneur pour cette opportunité qu'il vient nous accorder. Nous disons merci à Dieu pour le sang de Nazareth. L'Éternel te péché, merci pour la grâce, pour la opportunité de ce que tu as dans le plateau, afin de partager ta parole ensemble avec les frères. Que nous nous sentons tous les alpes dans le nom de Jésus-Christ et de bon Dieu. Amen. Amen. Je dis merci, je suis Pascal, nous accompagné de mon frère, l'évangéliste Givens. Agradeço a Deus, não estou sozinho, estou com meu irmão, evangelista Givens. Ensemble, nous partager dans ce sujet, nous partageons en deux tranches. Juntos vamos partilhar um sujeito em duas etapas. Les principes pour vaincre les géants de votre destinée. Princípios para vencer os gigantes do vosso destino. Sans plus tarder, nous avons deux chapitres. Sem perca de tempo, temos dois capítulos. Nous avons chapitre na Bible devoção em Samuel 17. Primeiro estamos no primeiro livro de Samuel 17. Verset 1 na 11e verset. Verso 1 até ao verso 11. Après, nous avons verset 41 na verset 50. Depois, verso 41 ao verso 50. Cause de temps, le code de partageons en deux, à cause du principe de ça. Por causa do tempo, vamos falar em dois, por causa dos princípios. Nous avons la lecture du premier jusqu'au dernier verset à chapitre 17 et à 1 Samuel. Em casa, podes ler todo o capítulo 17 do primeiro livro de Samuel. Je vais inviter nos frères à sa lecture. Vou fazer a leitura. Je pense que ça va en portugais et en français. Ok. À sa lecture. Vamos fazer a leitura. Et nous allons interpréter en haut, nous allons traduire en haut. 1 Samuel 17, verso 1. Os filisteus se reuniram para lutar em Soco. Bafilisteus basanganaki mpona kobundisa bana Israela. Uma cidade de Juda acamparam num lugar chamado Fronteira Sargenta. Esika wapi ngambo moko bana ya Yuda basalaki lisanga na bango. Saul e israelitas Pe Saul pe bana ya Israel mususu acamparam no Vale de Carvalho pe bango bazalaki na ngambo mususu. e prepararam para lutar contra os filisteus. Bamibongisamaki mpona kobunda na Bafilisteya. Os filisteus pararam no monte que ficava ao lado do vale. Pe Bafilisteya bazalaki na ngambo mususu na ngomba kuna. E os israelitas ficaram no monte do outro lado. Pe bana Israel bazalaki na ngambo mususu. Homem chamado Golias, Ezalaki na moto na kombo ya Goliath. na cidade de Gate, Ye moto ya mboka ya Gat. saiu do acampamento dos filisteus Kuna ya mimonisamaki na ngambo ya Bafilistia para desafiar os israelitas. pona kotumbola penza ngambo ya Israel. Ele tinha quase 3 metros de altura Yazalaki plus de moins na 3 mètres ya hauteur. e usava capacete de bronze Pe azalaki na casque na moto na ye. e uma armadura também de bronze Pe azalaki na bibundeli na tolo na ye. que pesavam uns 60 quilos. Yango ezalaki plus ou moins na 60 kilos. As pernas estavam protegidas Makolo na ye ezalaki penza ya kobatelama por caneleiras de bronze pe na bibende lokola. e ele carregava nos ombros Azalaki komema na mapeka na ye dardo também de bronze. pe bibundeli ya mabende. A lança dele era enorme, Lance na ye ezalaki penza ya monene pe molai. muito grande e pesada, Ezalaki molai mingi pe ezalaki na kilo makasi. e a ponta era de ferro Pe songe nango ezalaki ya libende lokola. e pesava mais ou menos 7 quilos. Ezalaki lokola na 7 kilo. Na frente dele ia soldado Liboso na ye ezalaki na mwana moko soda na ye oyo azali kotambola. carregava o seu escudo. Amemaki protection na ye. Golias veio e parou, Goliath ye pe atelemi gritou dizendo: pe agangi makasi. por que é que vocês estão em posição de combate? Pona nini bino bozali na position ya kobunda? Eu sou filisteu Ngai nazali Filistin. e vocês são escravos de Bino Saul. bozali basclave ya Saul. Escolha entre vós Luka moko kati na bino para lutar comigo. ye abunda elongo na ngai. Eu desafio agora Ngai nazali kodefie bino
o exército de Israel. Bino babundi ya mboka ya Israel. Mandem alguém para lutar comigo. Botinda moto kati na bino aya kobunda na ngai. Se ele vencer Soki akolonga e matar-me, ye abomi ngai, nós seremos vossos escravos. biso tokomi baumbu na bino. Mas se eu vencer, Soki ngai nalongi bino, vós sereis nossos bino escravos. bokozala basclave na biso. Quando Saul e seus soldados Tango Saul mpe basoda na ye ouviram isso, bayokaki maloba oyo, ficaram bango apavorados. babangisamaki. Amen. Amém. Na ndako ozala na esengo ya kotanga chapitre mobimba parce que eza histoire moko vraiment fantastique. Em casa esteja alegre de ler todo o capítulo porque é uma história fantástica. Tozali devant l'histoire moko Estamos diante de uma história ya deux peuples. de dois povos. Na ngambu oyo tozali na peuple ya Nzambe, peuple d'Israël, Um lado temos o povo de Deus de Israel et de l'autre côté tozali na baphilistins. e do outro lado temos os filisteus. Et Bible elobi ezalaki na bitumba oyo eumelaki ntango molai. A Bíblia diz que é uma batalha que durou muito tempo. Environ 40 jours, Israël s'est préparé pour la kobundana ba Philistins, ainsi que ba Philistins vont se préparer kobundana ba na Israël. Israel se preparava para lutar com os filisteus e eles se preparavam para lutar contra os filhos de Israel. Sauf que ezana différence moko entre les deux camps. Havia uma diferença dos dois lados. L'autre côté bazalaki na un homme de guerre, un champion nommé Goliath. Do outro lado tinha um campeão da batalha chamado Golias. Ye abandaki chaque jour kotelema mpe kopesa badéfi epai ya bana Israël. Todos os dias levantava e desafiava o filho de Israel. Koyebisa bango soki baza capable ya kobundana ye batinda moto moko ya abundana ye. Dizendo se são capazes de estar com ele que apresentem um homem. E badéfi oyo ebandaki kobangisa bana Israël. Este desafio fazia temer o filho de Israel. Et cela faisait que Israël bazalaki incapable ya koattaquer ce peuple. E Israel era incapaz de atacar esse povo. Cependant, de l'autre côté, Israël bazalaki na roi Saoul. E do outro lado Israel tinha o rei Saul. Mais roi Saoul a se sentaki na incapacité à lancer défi contre les Philistins. O rei Saul era incapaz de lançar o desafio contra os filisteus. Vous savez, dans la vie bien aimée, tozalaka toujours na ba défi liboso na biso. Na vida temos sempre desafios na nossa frente. Et dans na ba parcours, il y a histoire, il y a humanité. No percurso da história da humanidade, L'humanité nous révèle plusieurs défis oyoye akutanaki nango. a humanidade nos revela vários desafios que se encontram. Et dans notre parcours de l'histoire, No nosso percurso da história, nous sommes appelés à relever des défis. somos chamados de relevar os desafios. Et aujourd'hui, bien aimé, que je vous parle, Hoje, que na qual vos falo, le monde est confronté par l'un des plus grands défis de son o histoire. mundo está confrontado pelo grande desafio da sua história. Le monde a connu de grands défis, O mundo conheceu grandes desafios. de guerres, Que são guerras, de famines, banzala. fomes. Mais aujourd'hui, nous avons un autre défi, s'appelle coronavirus. Hoje temos um outro desafio chamado coronavírus. Face au défi de guerre, Diante do desafio da guerra, l'humanité avait souvent point moko oyo ezali inclus même na ONU babenga yango trêve. na guerra, a humanidade tinha ponto que a ONU conhece chamado trevas. Ezali mpona kopermettre dès quand basala cesser le feu temporaire É para permitir os dois lados fazer cessez de fogo temporário. et permettre créer un couloir humanitaire pour kokota bakisi biloko kolia esika bato oyo bazobunda. Que permite levar medicamentos onde as pessoas estão a batalhar. Souvent na mitunaka est-ce que ba guerre ngo ezalaka truqué te guerre mais bakomi kokei ba trêve mpona bokota biloko kolia bango bale bayokani le deux camps batiki kobunda bato bazwa biloko kolia. Mas Wow. será que essas guerras não são combinhos porque numa batalha vocês vão criar uma pausa para levar medicamentos? Mais aujourd'hui je me demande, Mas hoje eu me pergunto, trêve nini tokocréer na coronavirus po coronavirus etika biso tozongela mosala après ezonga après. qual é a pausa que vamos criar entre nós e coronavírus para nós voltar a trabalhar e depois ter novamente a pandemia? Et na ina yebisa yo eza na badéfi mosusu na vie bien aimé moto korelever yango eza kaka l'intervention divine de Dieu. Há outro desafio na vida, quem pode intervir é somente a intervenção divina de Deus. L'homme a des défis à relever, Homem tem desafios mais a souvent il relevar. se retrouve dans un moment moko coincé au seule intervention en Zambé et que kosunga moto abima na badéfi wana. Mas há momentos em que se sente incapaz, somente a intervenção de Deus pode lhe tirar desses desafios. Et aujourd'hui, dans ce biso quelques principes oyo kosunga ngana yo
to relever ba défi o ko sunga na yo to renverser to koisa ba géant ya ba vie na biso. Hoje eu vou falar alguns princípios que vão nos ajudar a derrubar os gigantes das nossas vidas. Et la Bible nous parle d'Israël. A Bíblia nos fala de Israel. Pendant ce temps de dispute entre les deux camps, Israël et les Philistins, Durante esse tempo da disputa Israel e os filisteus, l'Israël se sentait incapable de telemisa moto pe moto na a lancé ba défi liboso ya Goliath. Israel se sentia incapaz de levantar um homem para desafiar o Golias. Vous savez, souvent dans la vie, tu as un problème, un défi, ou esengaka moto a telema po a longa yango. Mais souvent tu comme maman ko moto akangi maboko azo batena sala ni na ba situation ezo komelanga na vie. Na vida tem momentos que a pessoa não consegue levantar dentro de um desafio, ele cruza os braços e pergunta, mas o que é que eu vou fazer agora? Na comme na moment oh, qu'est-ce que je dois faire pour avancer na vie nanga? Nesse momento, o que é que eu vou fazer para avançar na minha vida? Les choses ne marchent plus. As coisas não estão a dar Na certo. à gauche, na à droite, rien ne marche. À direita, à esquerda, nada dá certo. Nathalie na sima, rien ne marche. Olho para trás, nada Nathalie dá na certo. famille, na personne capable à côté ma paix à koloba. Na minha família, ninguém é capaz de levantar e Na lingina falar. ebisayo komoko. Eu quero te dizer Le uma géant coisa. de ta vie. O gigante Le da géant sua de vida. votre O destinée. gigante do vosso Eza destino. noko na ote ya koko isabango. Não, eu tô te Eza tata, eza maman tem de koko isabango. Eza yonde il faut telema. Ensemble avec le Seigneur pour la géant à vie na obakoya. Junto com Deus para o gigante da sua vida cair. Et la Bible déclare. E a Bíblia Il declara. y avait un homme, un jeune homme nommé David. Havia jovem chamado Davi. Et David, on est comme beaucoup la Bible, il y a famille, il y a tata na yé na kombo Isaïe. Davi cuidava das ovelhas do seu pai com o nome de C'est Israel. pendant ces trois frères aînés, accompagnant qui Saoul na bitumba oyo. Os seus irmãos mais velhos acompanharam o Saul nessa batalha. Et David faisait des allers-retours pour voir comment ses frères se comportaient. E Davi fazia ida e volta para ver como seus irmãos se comportavam. Et la Bible dit, Ezalaki na jour moko. A Bíblia diz que havia dia, Il fallait David a encore pour visiter ses frères. Davi tem que ir visitar os seus irmãos. Mais cette fois-ci, il besoin de préciser sur le moko très important au temps sous la première tour à qui Bible précisé en moto. Mas desta vez a Bíblia não está precisando dos pontos importantes que não havia dado na vez passada. Et la Bible déclare, A Bíblia declara. David tant accueilli, Davi quando foi, accueilli à Komikuna. chegou lá, Avant de se renseigner, qu'est-ce qui s'est passé? começou a saber o que aconteceu. Mais la Bible déclare, A Bíblia declara. tango David azokende, Enquanto Davi ia, papa na ye asalaki eloko moko. o pai dele fez alguma Eloko coisa. wana yango nalingi efongola biso na premier point. Esse é o primeiro ponto. Papa David ayebisi David. Papai Davi disse ao Davi: David ndenge ozokende, Davi, conforme estás aí, nazopesa yo biloko memela bandeko na yo. estou a dar alimento para você dar para os seus Et Bible irmãos. lobi Nzambe, Bible lobi papa na David apesaki David encore 10 fromages pour amemela chef ya équipe ya basoda esika bandeko na ye bazalaki inclus na groupe wana. E pai Davi deu 10 queijos no Davi para levar ao líder do exército. Et David tango azwi yango accueilli. Davi pegou e foi. Tango akomi abandi ko se renseigner. Chegou e começou a Ayeba buscar pourquoi saber. tumulte oyo ezalaki na ngambu ya Por que Israël? esse tumulto no lado de Israel? Pourquoi bato azobanga na ngambu ya Por que Israël? que há temor no lado de Bien Israel? souvent na vie na yo obangaka bangaka parce que eza na géant moko atelema na vie na yo areklama vie na yo. Talvez na sua vida você tem medo porque é um gigante que levantou e reclamou a sua vida. nayebi te géant nini atelema mpe areklamaka vie na yo. Não sei qual é o gigante que levantou Mais e reclama a sua vida. mpo na Israël ezalaki na géant moko na nkombo ya Goliath. Para Israel tem um gigante com o nome Golias. nayebi te géant vie na yo obengaka ye nani. Não sei qual é o nome do ntango osambelaka na chambre na yo ntango olelaka mpa nzambe nkombo nini obengaka géant oyo atelemela yo mpo na vie na yo ekende liboso te. Quando você chora na sua vida, no seu quarto, qual é o nome do gigante que levantou porque você ora para ele, para a sua vida não ir em frente? géant nini atelema na vie na yo mpo vie spirituelle na yo esepanir te mpo ministère na yo efungwama te. bande obande église un homme de Dieu osali 10 ans 30 ans mais toujours avec 4 5 6 10 personnes à cette église. Vous comprenez qu'est-ce que je dois faire? Qual é o gigante que levantou na sua vida que a sua vida não vai em frente, não, sim, você não consegue se expandir? Mais la ligne est grâce à certains principes européens et que ça a été vie na yo ko fungwama, ministère na yo ko fungwama, foyer na yo ko fungwama, domaine mo kangama ko fungwama parce que ces principes ngana analyser yango est capable ya ko fongola vie ya mutu et ko bénir même ta vie. Eu analisei esses princípios que podem ajudar a abrir a vida da pessoa, abençoar a vida da pessoa e fazer com que a pessoa tenha êxito na sua vida. Je vais dire d'abord premier principe. E eu vou dizer o primeiro princípio. Premier principe na bengi O yango primeiro princípio é chamado être ouin.
ser ungido. Vous savez, pour combattre les géants de votre Para destinée, combater o gigante do vosso destino. premier point, Ezali, être ouin. O primeiro ponto é ser ungido. Vous savez, tant Israël a été Kobunda, Quando Israel foi combater wow, avec les Philistins, com os filisteus, parmi eux, il y avait un homme qui était ouin. e no meio dele havia homem Et cet ungido. homme était appelé par le nom de Saoul. E com o nome de Saul. Saoul, le roi d'Israël. Saul, o rei de Israel. Azalaki ouin. Ele era ungido. Et la ligne d'Isaïo. E eu quero te dizer. David aussi était ouin. Davi também era ungido. Mais ces deux personnes, Azalaki ouin, mais d'une manière différente. Os Wow. dois eram ungidos de uma maneira diferente. La ligne d'Isaïo. E eu quero te dizer. Saül Azalaki ouin. Saul era ungido. Mais Bible lobby, Mas a Bíblia diz. Saül Azalaki ouin par un flacon. Saul era ungido. Bapakola qui m'a foutu à baptiser qui flacon, frasco. Foi Ya copal. ungido usando frasco. David tango a ouendreye, Davi quando foi ungido. Azalaki ouin par corne. Ele foi ungido usando chifre. Chiffre, paix flacon, et ça deux choses et deux matières différentes. Chifre e frasco são duas coisas duas coisas diferentes. Nalina lo banayo, Quero te pour dizer. la Saül, Para o Saul, baptisa qui fiole, to flacon. e usaram frasco. Só que na 1 Samuel 10 au roman. Se você ir na primeira de Samuel 10, você vai encontrar. C'est ça qu'on représente sur l'esprit provisoire. E nos mostra espírito provisório. Saül était saisi de l'esprit tango ba wendra qui est, Saul foi tocado pelo espírito quando foi et ungido. pas à Samuel. Ao Samuel. Mais flacon, É, et ça o qu'on frasco, représente des bisous spécial, matière faite par les mains d'hommes. nos mostra uma matéria feita para Matière homens. beaucoup faible. Uma matéria, Donc uma coisa Saül fraca. avait reçu l'esprit. E Saul recebeu o espírito. Mais cependant, l'esprit de Dieu en Saül n'était pas permanent. Mas o espírito de Deus no Saul não era Il y a permanente. beaucoup de gens, lélo, Muita gente à hoje, cause de l'issoumou, por causa do bon, ça, pecado, que l'esprit de Dieu, la présence de Dieu ne soit pas permanente dans leur vie. faz com que o espírito de Deus não seja permanente nas suas vidas. Mais la Bible dit, David, hein, A Bíblia diz, Davi Azaraki ouin, foi ungido, non avec des fioles, não com mais frasco, avec des cornes. mas com chifre. Cornes les animes. O que é chifre? Cornes, Chifre les animes, ils savent que oyo ya nyama. é o chifre de animal. Les animes, ils savent que ya nyama. É o chifre de Oyo animal batizali mpona bawendre. que foi utilizado para ungir. Mpona bawendre ndeko na biso. Para ungir o nosso irmão. David. Davi. Alors, chiffre et l'axinine. Chifre quer dizer o quê? Corde O chifre représente representa la présence continuellement de Dieu dans la vie d'un homme. a presença constante de Deus na vida de homem. La Bible A déclare, Bíblia declara. tango bawendre David, Quando l'esprit de Dieu était permanent sur David. a Espírito de Deus foi permanente. Alors que Saül a été juste saisi par l'esprit de Dieu. E Saul era somente tocado pelo Espírito de Deus. Nous sommes l'image de David. Nós somos a imagem de Davi. L'esprit de Dieu habite en O nous. Espírito de Deus habita em nós. Car l'esprit de Dieu habite en nous, car nous sommes le temple de Dieu. O Espírito de Deus habita em nós quando nós somos o templo de Deus. Vous savez, pour la cause corne, Para pegar um chifre, il y a des choses qui doivent arriver. há duas coisas que tem que De acontecer. un, Primeiro, il faut que l'agneau akufa. o animal ou qualquer Pour la cause chiffre, il y a buffle. para você tirar o chifre do Soit te maquilla, il fait ta matin pour longola et seke. tem que derramar o sangue quando você Alors tirar o David, chifre. pour la asala ouin, David vai ser ungido. il fallait le sang écoulé. O sangue tinha que ser Pour la derramado chiffre, para tirar o chifre. pour la utiliser ba wendre David. Para você usar e ungir o Davi. Cependant, pour la wendre Saoul, Para ungir para et ça là qui n'a maquilla te oitangaki. Não havia sangue. Nalingi na yebisa yo. Eu quero te Pour dizer. le Saint-Esprit et event dans la vie na Para o yo. Santo Espírito habita. Pour la yo ozala ouin, Você ser il ungido. fallait un agneau akufa. Et cet agneau c'est Jésus-Christ. Nalingi na yebisa yo. Le premier principe, et ça déjà réalisé dans la vie na yo. Tu ne marches pas seul. Tu es accompagné avec le Saint-Esprit. Tu n'es pas seul. La Bible déclare, le Saint-Esprit en nous, c'est le gage de notre héritage. É a força da nossa herança. Tu as une garantie en toi. Você tem uma garantia. C'est le Saint-Esprit É de o Dieu. Santo Espírito de Deus. Je te déclare, Eu te declaro. tu n'es pas seul. Você não está sozinho. Si Saül avait l'esprit
Se o Saul tinha o espírito, d'un moment à l'autre. de um momento ao outro. Mais toi, tu es comme David. Mas tu és como Davi. L'Esprit de Dieu est permanent à O toi. Espírito de Deus é permanente Tu em es ti. capable d'affronter. Tu és capaz de Tu es enfrentar. capable de vaincre. Tu és capaz de vencer. Voilà pourquoi la Bible déclare. Por isso a Bíblia declara. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, Como quando o inimigo quand vier un como géant rio, va se lever contre vous, quando o gigante levanta sous forme d'un fleuve, em forma de l'Esprit de Dieu qui est en toi, Mas o Espírito de Deus comme está tu es em le ti. temple de Dieu, Como você é o templo de l'Esprit Deus. qui habite en O toi Espírito que habita le em ti. mettra en fuite. E o meterá em fuga. Il faut savoir gérer l'Esprit de Dieu. Você tem que saber gerir o Il Espírito faut de savoir Deus. maintenir l'Esprit de Dieu. Você tem que saber guardar o Espírito Voilà la de Bible Deus. déclare. A Bíblia declara. Il ne faut pas attrister l'Esprit de Dieu qui habite en vous. Não entristeça o Espírito Santo que habita em vós. L'Esprit de Dieu doit être bien maintenu, O Espírito de Deus deve ser bien bem entretenu. cuidado, Par la bem guardado. sainteté, par la sanctification, Na santidade, par une na vie d'adoration, santificação, par na une vida vie de de adoração, prière. vida de oração. Et c'est là que ça la différence. Isso fará Vous diferença. savez, un homme point, Homem ungido. Asa Mutoyo, tant à quelque part, des choses doivent changer. É alguém quando chega num lugar, as coisas têm que mudar. Ce que ce qu'elle m'a déposé, il faut sentir que Mutumo Ayawa Asa différent. Se havia bruxo, tu tem que sentir que vê alguém diferente. Ndeko moi je peux ça un témoignage. O irmão está dar testemunho. Aibi Sigalbi eza un jour bandoki na chasa bazo déclarer. Diz Bon que ça témoignage. Havia dia os bruxos não como dar testemunho, Bazo Babalbi dizendo tango Thomas Alessandra Idina Bala afuka maka sambelaka. quando o apóstolo atina para o joelho e começa a orar. Na cena mabele esika ba sorcier souvent na kusala ba réunion ba sandaka tremblement. Na terra onde os bruxos vão fazer suas reuniões sentem terra Un morta. chrétien, il faut amemaka changement esika zali. Cristão tem que levar mudança onde se encontra. Soko ayena milieu moko soki mabeza ele ba sentir que non, il y a quelqu'un oyo aye esika wana. Se chegar no meio, tem que sentir que alguém chegou nesse lugar. Et la Bible déclare. E a Bíblia declara. David est que ouais. Davi como ungido. David est que ouais. Davi enquanto ungido. Dans la commune à champ de bataille. Quando chegou o tempo da La ligne batalha, d'abord on a dit ça yo. eu quero te dizer, Si tu te sens que tu es faible, se tu sentes que tu és si tu fraco, sens que tu ne marches pas à la sainteté de Dieu, ou não andas na santidade de Deus, écoutez-moi frère, ouça meu irmão, il ne faut pas engager un combat. Pour le Kabitumbaté. não procure uma Il ne faut batalha. pas engager un combat. Não procure uma Tu seras batalha. écrasé. Você vai ser Il faut se esmagado. sentir que oui, je suis en forme. Você tem que sentir que estou em fogo. David se sentait capable. Davi se sentiu capaz. David se sentait qu'il était capable. Davi se sentiu que ele era Et voilà le capaz. deuxième point. E o segundo ponto, Oh, et c'est là qui force à David. que fez a força Avant para qu'il Davi, est dans le champ de bataille. antes de ir no campo da batalha. Deuxième point, Segundo ponto, c'est la préparation. é a preparação. C'est la préparation. É a preparação. Bien-aimé dans le Seigneur, Bem amado ao Senhor. tu veux vaincre les géants de votre destinée. Queres vencer o gigante do teu destino? Tu veux vaincre les géants de votre destinée. Queres vencer o gigante do vosso Tu veux destino? vaincre les Goliaths de votre Queres destinée. vencer, eu quero vencer o Golias do vosso Il faut destino. savoir se préparer. Tu tens que se preparar. Frère, Bakendara Bitumba sans préparation. Irmão, não se combate sem preparação. Moto à se préparer dans la vie, Asa Moto à vivre toujours ba réussite. A pessoa que se prepara na sua vida é a pessoa que tem sempre êxito. Ce qui préparation exate au échoué. Se não há preparação, você vai ter derrota. Yango tomoni Moïse a échoué qui na Égypte. Por isso que Moisés teve derrota no Egito. Azalaki préparé te. Ele ainda não era preparado. Azalaki na conviction. Azalaki destiné à de grandes choses. Ele estava convicto, destinado a Azalaki grandes destiné à longa le géant Ele Pharaon. era destinado a vencer o gigante Faraó. Mais et donc Azalaki Azalaki une préparation. O que faltou a ele foi uma preparação. Mais tant ndeko akeko se préparer, akimi akei à se préparer. Quando ele fugiu, foi se preparar. Et na retour na ye toyebi suite. No retorno, nós soubemos que David Azalaki un homme qui savait se préparer. Davi era um homem que sabia se Vous savez, preparar. Azamba David Azobokola Banyama. Não mata, mas Davi cuidava dos David on est animais. collègue Satan à combattre. Ele não passava tempo em David vão. était différent avec les jeunes de son époque. Davi era diferente dos jovens da sua época. Pendant les autres jeunes de son époque, mandaient pour s'amuser. Enquanto que outros Mais cependant, David travaillait. Davi trabalhava. Cependant, David faisait des exercices. E Davi fazia exercícios. Quand David était au contrôle des brebis, Quando Davi estava no controle das ovelhas. quand David a zolé, ça va pâter. Quando dava de comer as ovelhas. Et je crois qu'il est le seul jeune qui dans son époque à zéro qui ne va brebis coller ça va. Eu creio que não era o único jovem naquela época que dava de comer as ovelhas. Parce que les brebis va souvent un héritage à l'époque. Porque na época ovelhas eram a herança. Et David
Nazamba, on est pour ça des choses que d'autres jeunes ne faisaient pas. David na mata fazia outras coisas que outros jovens não faziam. David Nazamba, on est pour ça des choses que d'autres ne faisaient pas. David fazia coisas que os outros não faziam. Bien aimé, tu prétends être un serviteur de Dieu. Mais você pretende ser servo de Deus. Tu prétends être un homme puissant. Tem que ser Une homem femme poderoso. d'affaires. Un Uma homme mulher de puissant. negócio. Um homem Tu es poderoso. appelé à se préparer. Eu te convido a se preparar. Aujourd'hui, nga obala. Queres casar? Est-ce que tu te prépares pour le mariage? Será que tu estás preparado para o casamento? Oui, mais on l'a battu. Ainda não sabes Tu cozinhar. prétends être une bonne femme. Tu tens tempo de se Est-ce que tu te preparar. prépares pour cela? Quer ser uma boa mulher? Tu veux Deve se être un preparar bon para isso. homme au mariage. Quer ser um bom Est-ce homem que tu te ao prépares pour casamento? cela? Tu tens de se preparar para isso. Bien aimé, sans la préparation, Meu amor, sem a preparação, il n'y a pas de victoire. Il n'y a pas de réussite. não há êxito, não há Et vitória. David s'est préparé, bien aimé. E David se prepara. Galingina et Bisayo, il faut apprendre à se préparer. Eu quero dizer que tu tens que La saber. préparation est que ça, là, un homme puissant. A preparação vai fazer de ti um Et homem que ça, là, poderoso. un homme différent. Vai fazer de ti um homem Et diferente. que ça, là, un homme capable. Vai fazer de ti um homem capaz. Bien aimé, la préparation. A preparação. David, quand il s'est préparé, David quando se la preparou. préparation à David, A preparação. il a deux choses pour attirer l'attention. Havia duas coisas que me chamou a atenção. David, quand il était au bout, au forêt, Quando ele estava lá na il floresta, s'est préparé comme un chantre. ele se preparou como cantor. Il jouait son harpe. Ele pegava sua harpa. Sans pourtant qu'un jour, à Okota roi, pour Ayembe, la roi Midi Mouabe Kende. Mais David jouait son harpe. Sem saber que um dia ia tocar para o rei, para que os espíritos malignos fossem longe, ficassem longe do rei. Oh, ça la lelo. O que você faz Et pour hoje déterminer grandeur à l'obinaï. vai determinar sua grandeza. Oh, ça la O lelo. que tu está lá Et pour fazendo hoje déterminer futur na yo. vai determinar seu futuro. Plus amanhã. ozo négliger tant na yo lelo. Quanto mais você negligencia seu Plus futuro ozo hoje, passer tant na yo na biloko ya pamba. quanto mais passa o tempo nas coisas Plus ozo inúteis, détruire destinée na yo. quanto mais você destrui o seu Tango basusu destino. bazo préparer. Enquanto outros se Basusu bazo preparam, kende kotanga. outros estão Yo estudando. zo lekisa tant na kota na théâtre. Você passa tempo Ozo lekisa tant na kotonga. Na téléphone. Na makambo ya inutile. Bamususu bazo se préparer. Outros estão se Tango preparando. lobi bamususu bakosepela na vie. A maioria dos outros Akomi vão se alegrar na directeur. vida. Akomi journaliste. Jornalistas. Akomi député. Tornar deputado. Yo koloba nini? Você vai falar o quê? Ah, nga kutu. Não, eu. Makambo ezo marché te. As coisas não tá dando Ngai certo. kutu. Eu. Makambo ekende malamu As coisas não tá te. dando certo. Cependant, tango basu bandai ko se préparer. Porque quando outros se preparavam, Yo bandai kolekisa tant par rapport. você passava tempo em vão. Neti lelo. Como hoje, Oza confiné. estamos Qu'est-ce que confinados. tu fais? O que tu faz? Lelo. Hoje. Pendant un mois déjà, donc les 45 jours. Estamos a caminho de 45 dias. Qu'est-ce que tu as fait déjà pour ta vie? O que você fez para sua vida? Qu'est-ce que tu as fait? O que tu fez? Oh, lelo sur le que nous attendons dans le moment de confinement. Você fala que não, no tempo de Na do bâti si confinamento, en plus na vie dans la chrétienne. aumentei Na bâti algo na un minha vida plus na vie cristã. dans la connaissance Aumentei algo sociale, na minha vida culturelle. social, Quoi? cultural. O quê? Nada. Cependant, il y a des gens dans le moment où Enquanto tem pessoas nesse momento, ils vont travailler dire. estão a trabalhar duro. Cependant, il y a des gens Há pessoas nesse dans le moment momento, où nesse ils vont momento, travailler dire. estão a trabalhar duro. Tant que yozo vanda, Quando tu estás a sentar, monde a tenu besoin vanda te. o mundo das trevas não está a se Tant que yozo que na distraction, Quando tu estás a se levar na le monde des ténèbres travaille. o mundo das trevas Tant que Israël vanda qui silence. Quando o Israel ficou em silêncio, Goliath a vanda qui silence te. Golias não estava em Il silêncio. continue à lancer des défis. Ele continuava a jogar, lançar Contre desafios Israël. contra Israel. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Ouça, meu povo de Deus. Il ne faut pas rester en silence. Não tens que. Il faut apprendre, bien-aimé, Não tens que estar em silêncio, tens que aprender à travailler votre destinée, a trabalhar o vosso destino, à préparer, bien-aimé. a preparar. Quand tu prépares, Quando tu preparas, il y a des choses oyo et kolanda yo lobi. há coisas que irão te La acompanhar. préparation, bien-aimé. Na preparação, David, il faisait des exercices avec son lance. Davi fazia exercício com a sua lança. Alors qu'il a lance d'abord pour ça exercice. Ele tem a sua lança. Avec Aí Obeta, fazia né exercício. avec Bomandeke. Como é que ele pode atingir um Mais pássaro? David, il n'était pas même inspiré qu'un jour lance aurait pour servir quelque part. Mas ele não sabia, não estava esperando que essa lança ainda pudesse servir em algum lugar. David na lance wana atikala ko bomela ngo même pas ndeke. Bible dit solo na moté. David, a Bíblia não diz que David matou um pássaro com uma ave com essa lança. A Bíblia não diz isso. Mais David a bomaki lion. Mas David matou o leão. Asa abetaki ours. Ele matou o urso. Mais David, Mas David, malgré cela, apesar disso, andai ko sala ba exercice. ele fazia Andai ko sala ba exercício. exercice. Fazia exercício Na lance na ye. com a sua Mais lança. aucun jour Mas nenhum dia David a s'attendaki David esperou que un jour que um dia akoye ko boma.
ele iria Goliath matar na lance na ye. Golias. Bien, mais oyo ozosala lelo Não, você está fazendo ekodétermine elobi na yo. vai determinar o seu amanhã. Na kati ya préparation, Na preparação, il y a trois choses à retenir. temos três coisas Il y a trois a choses pegar. à retenir. Temos três Oyo coisas a eza pegar, très très important. que é muito importante. eloko ya liboso Primeira coisa, oyo à retenir a receber ou a pegar, nabengi yango eu chamo la stratégie. a estratégia. David, Davi, na kati ya préparation, na sua preparação, tout qu'il faisait, tudo que ebandaki ele kocréer kati na ye stratégie. criava dentro dele Un homme qui estratégia. se prépare, Homem que se prepara aza mutu oyo na kati ya préparation aganyaka stratégie de combat. é a pessoa que ele ganha estratégia de combate. Ntango David Quando azo Davi se préparer, se preparava na kati ya zamba, lá na floresta ou na nazwi mata. exemple ya lance. Pega o exemplo da Akoki lança. kotia lance na ye atiango à 2 mètres Poderia na libanga, colocar-se a 2 metros da distância do alance alvo. yango. E ele vai jogar. Amoni ke a réussir objectif. Ele vai ver que não alcançou o Apusi objetivo. yango 5 mètres. Vai distanciar Amoni mais 5 ke metros. akoki objectif. Vai ver que não alcançou Alance yango 10 mètres. Vai jogar mais ezalaki 10 bastratégie metros. David andeki kosala. É a estratégia que Davi E na fazia. kati ya préparation, E na preparação, mutu akomaka na bacréativité. a pessoa ganha criatividade. David avait des créativités. Davi tinha criatividade. David avait des créativités. Davi tinha Façon criatividade. oyo akomelaki ours yango aganyelaki lion. Do jeito que ele matou o urso, né? Conforme ele ganhou David o leão. aganyaki lion na maboko na ye. Ganhou o leão com as suas mãos. David aganyaki lion na maboko na ye. Ganhou ou matou o leão Mais com as mpo suas na mãos. Goliath, Mas para o Golias, David asalaki maboko te. Po ayebaki ke Goliath aza plus géant. Davi não usou as suas próprias mãos Vous para savez saber que bien Golias aimé. é gigante. Plus oko se préparer, Quanto mais se preparas, plus oza na facilité na kati ya terrain. mais terás facilidade no campo. Okoyeba ke situation soki ekomi difficile, Você vai dar conta que a situação é difícil. ndenge nakoki kosala. Olha, como é que eu tenho que fazer? Na kati ya préparation, Na preparação, l'homme gagne la discrétion. o homem ganha a discrição. Oyebi ya, Sabes? Bible epesi biso information te. A Bíblia não nos dá essa informação. Mais nazotuna question. Mas eu faço uma pergunta. Est-ce que David abetelaka tata na ye na bandeko na ye lisolo que abomaka lion na ours? Será que Davi contou aos seus familiares que matou o leão e o urso? Est-ce que David abetaka lisolo wana? Será que Davi contou essa história? Je crois soki David abetaka lisolo wana, Eu creio que se Davi contasse essa história, ba grand frère na ye bango baza na respect mosusu mpe considération mosusu vis-à-vis na ye. os seus irmãos teriam uma outra consideração diante dele. Bango bazala na considération mosusu vis-à-vis na ye. Teriam uma outra consideração diante Bango dele. bazala na considération mosusu mpe respect mosusu. Eles teriam um outro respeito e consideração. Papa na ye nga azala na respect mpe considération O mosusu. pai teria um outro respeito e consideração. Renommé na ye ngenge ozala mosusu na O Israël. seu renomado seria Vous outro savez, bato mingi Israel. bazoéchoué na vie parce que baza na discrétion te. Outros estão até derrota na vida por não ter indiscrição. Makambo nyonso ya vie eza makambo te balobaka pa bato. Nem tudo na vida é coisa de falar nas Makambo pessoas. nyonso te na vie il faut lobaka pa bato. Nem tudo na vida tens que contar Et il aos faut yebaka homens. okoloba pa nani epe pa nani okoloba te. Tens que saber a quem contar e a quem não contar. David na kati ya préparation Davi, na sua preparação, aganyaki discrétion. ganhou a descrição. Discrétion na ye epermetaki ye ayeba ndenge nini akoki kojouer A sua descrição lhe permitiu saber como liboso ya Goliath. jogar. Vous savez, plus bato bakoyeba bapoint fort na yo na vie, Quanto mais você saber dos seus pontos fortes da vida, plus okoma na difficulté o avancer. mais terás dificuldade de avançar. Plus bato bakoyeba bapoint fort na yo na vie, Mas quanto mais a pessoa saber os seus pontos plus fortes da oza na vida, difficulté. quanto mais terás dificuldade. Et troisième point, E o terceiro ponto, nalingi nayebisa yo, eu quero te dizer, il faut avoir un mentor. tens que ter um mentor. Vous savez, papa ya David azalaki lokola mentor na vie ya David. O pai de Davi era como um mentor na vida de Davi. Azalaki na bafaçon ebele ya kocoincer David a persété na vie. Davi tinha muitas maneiras de colocar Davi para Davi não Azalaki na cair na vida. bamoyen ebele David akende liboso te. Davi tinha muitas formas para não ir em frente. Papa na David, O pai de Davi, ntango Samuel aye po awendre David, quando o pai de Samuel quando Samuel veio para ungir o Davi, apresente bana nyonso. o pai de Davi apresentou todos os filhos. Ntango ekomi na suka, Quando chegou no fim, bayebise bana basili. e perguntaram os filhos terminarem. Alobi basili. Disse, pá, acabaram todos. Samuel abi, est-ce que oza na mobala mosusu te ya mobali?
Samuel insistiu dizendo, já não tem mais nenhum Abia, filho. mon quoi zali mazana zamba. Ele disse, ah, tem um, mas está na mata. Agora eu vou tirar David Cal. Também poderia muito bem colocar para Bien ele, aimé, Davi. il faut avoir du respect vis-à-vis de l'aîné na yo, vis-à-vis de parents na yo, vis-à-vis de batu oyo bazali bosso na yo. Il faut avoir du respect vis-à-vis de bango. Bango ko formuler yo nzela. Então tem que haver respeito diante dos seus primogênitos, das pessoas que estão diante de ti, porque eles podem abrir portas para você. Bango ko formuler nzela ya vie na yo. Eles podem abrir as portas da sua vida. Tango tata David atindi David. Quando o pai David mandou David, Aiti David eloko moko. disse a David uma coisa: Mema pe bilei oyo. leva também essa comida. Pesa yango epai ya mokonzi oyo azali bosso ya bayaya na yo. Les soldats, chef oyo azali bosso ya ba grand frère na yo. Dê ao líder do exército dos seus irmãos. efongolaki David azwa accès epai ya chef de militaire pe azwa ba information. Deu acesso a David a chegar ao líder do exército e ter informações. Bible bina biso na mokanda ya proverbe. A Bíblia diz no livro de Provérbios, Le cadeau o presente. ouvre des voies ou ouvre des chemins O presente abre caminhos et élargit l'espace e alarga o espaço et donne des accès auprès des grands. e dá acesso ao lado dos Bien grandes. aimé, tata David azalaki na révélation. O pai de David havia a Bien revelação. aimé, okoki kogani, okoki kokota na champ de bataille ya vie na yo, okoki kofongola destinée ya vie na yo, soki oyebi kozala malamu mpe na baeni, bakoki kofongola yo mpe okoti na champ de bataille ya destinée ya vie na yo. Se você se comportar bem diante dos primeiros, podem te abrir o acesso, você está no campo da batalha e vencer o seu destino. Comment bien aimé okonservaka relation na yo na baeni na yo, na baboti na yo? Ozomanke papa na yo boti, ozomanke respect, mama na yo ozomanke respect. De que jeito você se relaciona com seus parentes? Você falta respeito a eles. Ozomanke ton père spirituel, pasteur na yo ozomanke, ozotonga ye. Você falta respeito ao seu pastor. Você fala mal dele. Et ozo attendre okota na champ de bataille ya destinée na yo. Você está a caminhar para falhar no campo da batalha do seu Je destino. vais te dire ces trois choses. Vou te dizer essas três coisas. Un, Primeiro, tolobi, dissemos, na destinée na biso, no nosso destino, pour na tolonga, para vencermos, nous avons d'abord les trois principes. temos primeiro três princípios. Tolobi, il faut être ouais. Primeiro, dissemos que tem que ser ungido. Et tolobi de deux, il faut vivre une vie de préparation. Dissemos que tem que viver uma vida de preparação. Et trois, tolobi, il faut avoir un mentor. E o terceiro, dissemos que tens que ter um mentor. Pour fongola yo, pour na atteindre certains lieux où il faut la destinée à vie. Vai permitir chegar a um lugar que vai abrir o seu destino. Parce que de grands, Porque os grandes basana la vision autant sur nos communes qu'on a été. têm visão que você na qual ainda não chegou. Celui qui fréquente de grands, des sages devient sage. A Bíblia diz, aquele que frequenta os sábios torna sábio. Bien, mais quand vous allez na mbonge belé, Você pode ter até muito dinheiro, mais ton père reste ton père. mas o Ta teu maman pai, restera toujours ta maman. o teu pai Tes é teu aînés, pai. bah, tu vas toujours aimer na yo. A tua mãe é sempre tua mãe e os seus irmãos mais velhos serão sempre os seus irmãos Basana mais un velhos. mot bah pour la vie na yo, puis au côté na champ de bataille à destinée na yo. Eles têm algo a dizer na sua vida e você vai estar no Yeba campo da batalha do seu entretenir ba destino. relation na bango. Saiba proteger e endireitar a Yeba relação com kobongisa ba eles. relation na bango. Saiba endireitar a relação com eles. Et l'Éternel va t'accompagner dans de grandes batailles. E o Eterno vai te acompanhar nas grandes batalhas. Que tu gagnes na deux, trois principes. Ficamos com 2 ou 3 Pour relever la princípios deuxième partie. que na qual vamos abordar na segunda parte. Que le bon Dieu Que o bom Deus te bénisse te abençoe. dans le nom de Jésus. Em nome de Jesus. À nous revoir au deuxième partie. Nos vemos na segunda parte. Merci. Obrigado.